Hoje eu quero falar sobre um assunto que o seu pastor nunca te falou, a sua pastora nunca te disse, você nunca ouviu do seu pai, nunca ouviu da sua mãe, nunca ouviu dos seus avós, mas com toda certeza. Hoje esse devocional será uma carta aberta em nome de líderes, em nome de pais, em nome de avós, em nome de pessoas responsáveis pelo seu crescimento, pelo seu ensino, pela pessoa que você se tornou hoje. Essas pessoas que muitas das vezes esconderam as suas próprias dores para te ver bem. As pessoas que sacrificaram muitos dos seus sonhos para que você vivesse os seus sonhos. Pessoas que deixaram de viver coisas que elas planejaram para si, simplesmente pelo fato de servir e querer ajudar pessoas. O Café com Palavra de hoje, desse último dia do Setembro Amarelo, hoje eu venho falar coisas que os pastores nunca te disseram. A religião nunca teve coragem de falar o que eu vou falar aqui. Então fica comigo porque hoje eu falarei sobre as maiores dores que uma liderança sente para ver os seus líderes bem acolhidos, para que os seus líderes sejam protegidos. Hoje eu vim falar de dores que Jesus nos deu o exemplo da maior dor, que foi entregar a própria vida por amor a outras pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Respira fundo, abre o sorriso 9h15, porque hoje, terça-feira, dia 30 de setembro, último dia do nosso Setembro Amarelo, combate de prevenção contra o suicídio. Eu quero hoje, através do Espírito Santo, ministrar uma palavra que vai ir fundo à tua alma e ao teu coração. Deus abençoe você, já deixe a sua mensagem de bom dia, já deixa o seu olá, já deixa a sua mensagem aí, porque hoje está imperdível. Eu quero aproveitar essa oportunidade, antes de iniciarmos, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aqui abaixo tem o botão inscrever-se, eu gostaria que você fizesse isso. Fazendo isso, você vai receber todo o conteúdo que é ministrado aqui no nosso Café com Palavra, todos os dias. Você vai ser contemplado e vai ter essa oportunidade de receber esse conteúdo que é uma bênção. Após se inscrever no nosso canal, eu quero pedir para todos, esse pedido é geral, para você deixar o seu like. Aqui no meu cantinho esquerdo, aqui abaixo, você vai encontrar o joinha, é o like, tá certo? Clica nesse joinha, vê se ele brilha. Se ele brilhar, é sinal que o seu like foi dado e esse like serve para esse conteúdo alcançar outras pessoas, ok? Faça isso e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Gente, vamos para a leitura do texto. Eu tenho muita coisa boa de Deus para compartilhar com vocês. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Uau! Queridos ouvintes do nosso Café com Palavra, conforme vocês estão acompanhando esses últimos dias a nossa série de mensagem sobre o Setembro Amarelo, eu trouxe aqui alguns dados, alguns depoimentos e algumas histórias verídicas de pessoas que, em algum momento, movido por sentimentos, na grande maioria das vezes, sentimentos de depressão, de tristeza profunda, de cansaço, pensaram, fizeram, atentaram contra as próprias vidas. Eu dei exemplos aqui de homens na Bíblia que fizeram isso. Eu falei sobre Sansão. Judas Iscariotes foi um exemplo claro de alguém que tirou a própria vida. E também Saul, que embora não citado, esses três personagens, Sansão, Saul e Judas, os três, gente, foram escolhidos por Deus. Os três foram separados por Deus para uma grande obra. Deus tinha projetos inefáveis, projetos gloriosos e grandiosos na vida desses homens, porém, eles não suportaram o peso das emoções, das dores,
As feridas emocionais foram mais fortes a ponto desses homens fracassarem, entregando a maior dádiva que Deus os deu, que foi a vida deles. Eu sou pastor, como vocês já sabem, há mais de 19 anos, praticamente 20 anos que eu sou pastor de igreja. E essa foto que está na capa desse vídeo, a imagem no canto mostra um período da minha vida onde eu enfrentei uma luta muito grande contra a depressão. Uma das maiores lutas que eu enfrentei não foram contra pessoas, não foi contra o diabo, não foi contra pessoas de outras religiões ou denominações, não foi contra a minha família, mas uma das maiores lutas que eu travei foi a luta contra a depressão. Uma luta, gente, que muitas pessoas que me ouvem nesse momento, que me assistem, estão enfrentando. Cada qual enfrentando a sua maneira, alguns pedindo ajuda, outros em estado de negação, outros pensando em procurar ajuda, mas a verdade essa é uma luta travada, é uma luta terrível, onde grande parte da população mundial enfrenta essa luta, enfrenta essa batalha. Alguns conseguem vencê-la, outros nem tanto. Como pastores que eu falei recentemente, tiraram a própria vida. Dentro da história, gente, um homem chamado Van Gogh, talvez você conheceu Van Gogh como pelos quadros que ele pintava, um grande pintor. Van Gogh também era pastor e tirou a própria vida. Eu falei sobre pastores recentes aqui que tiraram a própria vida. E nós vamos entender, gente, o porquê, quais motivos leva uma pessoa, uma liderança, um pai de família. Eu atendi pacientes onde o pai tirou a própria vida. Pessoas onde a mãe se suicidou, onde os avós se suicidaram. Eu quero já trazer um dado aqui muito importante para vocês. Estava conversando com a minha filha, inclusive, esse final de semana, e falando sobre qual a faixa etária onde o índice de suicídio é mais alto. Você sabe essa resposta? Dentre todas as faixas etárias, você sabe quais são as pessoas que mais se suicidam? Você consegue responder? Talvez você pensou os jovens, talvez essa é a resposta que vem na nossa mente. Os jovens tiram a própria vida com mais facilidade. Não são, por incrível que pareça, são pessoas de mais idade. São os nossos avós. Mas é um suicídio, gente, silencioso. E deixa eu explicar por quê. Durante toda a vida, o homem em especial, ele foi educado a ser o provedor, a ser aquele que cuida da família, aquele que traz o sustento, aquele que é a coluna da casa, aquele que não chora, aquele que traz o equilíbrio. O homem, ao longo da vida, foi colocado sobre os seus ombros essa responsabilidade. E quando a pessoa chega numa idade onde já não consegue mais prover, não consegue mais trabalhar, não consegue mais servir, não consegue ter mais a admiração dos filhos e dos netos, automaticamente esse idoso, ele se suicida de forma diferente, não é um suicídio comum, como as pessoas utilizam, tomando remédios, cortando os pulsos ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Ele vai deixando de tomar a sua medicação. Ele vai se entregando em cima de uma cama. Ele vai deixando de viver aos poucos, dia após dia. Ele vai sendo tomado por uma tristeza profunda. E junto com essa tristeza profunda, ele vai entregando os pontos e perdendo a vontade de viver. É muito comum hoje em dia uma pessoa idosa que some, que sai, não deixa notícia, uma pessoa idosa que fala, olha, morreu de coração, morreu por causa disso, morreu por causa daquilo, mas se você for ver bem, aprofundar, fizeram uma pesquisa recente que disseram que eles param de tomar o remédio. Eles param de se cuidar, geralmente porque não querem mais viver, porque na mente deles, eles não têm mais utilidade. Então essa mensagem ela vem para nos alertar acerca dos perigos que cercam a nossa casa. Hoje eu quero que você olhe para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, com um olhar de compaixão, com um olhar entendendo as dores e as feridas que ele enfrenta e nunca te falou e com certeza nunca vai te falar. Hoje eu quero que você olhe para o seu pastor, que você olhe para a sua pastora e louve a Deus pela vida dele, pela vida dela, que você dê um abraço nele na primeira oportunidade que você tiver, abrace a sua pastora e seja grata. Seja grato pelo sacrifício que ele faz por você sem querer nada em troca, pelo cuidado que ele faz por você, pelas noites mal dormidas pela sua vida e ele nunca te contou e nunca te pediu nada. Aqui Paulo está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo, olha, eu acabei de chegar de viagem, estava cansado, eu estava enfrentando tanto
conflitos externos quanto temores internos. Eu estava enfrentando lutas com quem estava ao meu redor e também enfrentando lutas dentro de mim. Eu me sentia solitário, depressivo, angustiado, com crises de ansiedade. É sobre isso que Paulo está falando. Esses temores ou esses tremores que ele está dizendo, é Paulo relatando para nós aqui nas entrelinhas. Nessa época não tinha ainda a palavra crise de ansiedade, não se falava sobre burnout, não se falava sobre esgotamento. Paulo está dizendo aqui para nós como é que ele se sentia depois de várias batalhas, depois de muitas guerras, depois de ajudar muitas pessoas, depois de decepções, de crises, de problemas. Era assim que ele se sentia. E ele diz no versículo 6, Deus nos consolou, Deus sempre consola os abatidos. E Deus me consolou com a chegada de Tito. Quando Tito chegou, fiquei mais feliz porque eu não me senti solitário. Eu me sentia sozinho. Eu estava me sentindo desolado, mas quando Deus trouxe Tito para perto, a presença de Tito consolou meu coração. Eu quero começar a falar aqui, gente, primeiro sobre coisas que acontecem e vou falar sobre coisas que eu vivi ao longo desses 20 anos tomando conta de pessoas. Existe um instituto, deixa eu trazer esses dados para você, é muito importante esse dado que eu vou trazer aqui agora. Segundo um instituto, gente, o nome dele é Schoeffer, ele fez um estudo recente, olha isso, gente. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Eu disse 70% de pastores lutam contra a depressão. E eu sou um desses. 71% se dizem esgotados. 71% dos pastores se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias. Meu Deus. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias. Tiveram seus casamentos que acabou em divórcio. Hoje tem um filho nas drogas, vamos falar sobre isso, porque às vezes faltou a presença do pastor com a família. Hoje tem um lar totalmente problemático, porque esse pastor às vezes dedicou-se tanto ao ministério e esqueceu de cuidar de si. Hoje tem problema de saúde, porque ele não olhou para a sua própria saúde. Hoje 70% dos pastores dizem não ter um amigo próximo. Olha como isso dói, gente. Mas pastor, eu falo pro meu pastor tudo que eu quero, eu converso com ele, eu chamo ele pro churrasco, eu converso a minha vida, mas ele se abrir, ele contar a vida dele é difícil. Pode perceber que todo pastor é fechado. Ele não conta sobre isso, ele conta sobre a vida, ele conta suas experiências, ele conta sobre pessoas que ele ajudou, obras que ele fez, mas dificilmente ele vai abrir e vai contar sobre as suas dores emocionais. Eu me converti, gente, aos 15 anos de idade. E aos 20 anos de idade, apenas 5 anos de crente, eu já era pastor, eu já exercia um ministério pastoral. Eu fui tomar conta da primeira igreja aos 20 anos de idade. Um jovem, sem experiência de vida, sem maturidade, sem muitas coisas para viver, imaturo, inexperiente, com tantas coisas para aprender, com tantas coisas para viver, e tendo que cuidar de pessoas, tendo que cuidar de famílias, tendo que ajudar pessoas, tendo que me desdobrar entre a minha casa e ajudar as pessoas que vinham até mim precisando de ajuda. Eu me recordo que uma frase que me disseram uma vez, eu quero até hoje quebrar essa frase porque é uma crença limitante. Falaram para mim uma vez, olha, o pastor, ele é casado com a igreja. Essa era uma frase que eu ouvi. Alguém já ouviu essa frase? Coloca nos comentários se você já ouviu. O pastor é casado com a igreja. E tem aquela palavra que fala sobre os ministérios. Deus chamou uns para apóstolos, uns dos doutores, outros pastores, outros evangelistas. Com certeza vocês conhecem essa palavra. E quando falava do pastor, eles falavam, o pastor é casado com a igreja. Gente, essa é uma das maiores crenças limitantes que me contaram. Porque uma vez que colocaram isso na minha mente, eu sei que muitos pastores que me assistem, pastoras que me ouvem, tem uma pastora que ela tem um canal muito abençoada no YouTube, eu vou pegar o canal dela para divulgar aqui, é uma pastora abençoada e ela escuta a gente. Muitos pastores que me ouvem, gente, ouviram essa frase algum dia. Sendo casado com a igreja, você deve fazer tudo pela igreja, você deve honrar a igreja, você não pode sair, você não pode se ausentar, você não pode passear, você não pode viajar, você não pode fazer uma série de coisas. Por quê? Porque você é casado com a igreja. Gente, deixa eu dizer uma verdade que nunca te disseram. O noivo da igreja não é o pastor, é Jesus Cristo.
É Jesus que vai casar com a igreja no dia do arrebatamento. Ali vai acontecer a festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Então, essa história de que pastor é casado com a igreja, isso não é verdade. Não é verdade. Porque foi nessa conversa de que o pastor é casado com a igreja que eu negligenciei a minha família. Que eu deixei de estar presente na minha casa. Que eu deixei de estar presente em festas e eventos importantes da minha família. Por quê? Porque eu era casado com a igreja. Foi por causa disso, gente, que eu errei, cometi muitos erros na minha vida devido à imaturidade, devido a falhas que eu tive querendo agradar pessoas, esquecendo que um principal ministério começa dentro da própria casa. Eu sei que eu prego para pastores aqui que não escutam a esposa, que não escutam os filhos, que não valorizam, que pensam até mesmo muitas das vezes, como eu pensei, olha, esse menino deve ser uma pedra de tropeço no meu caminho, a minha esposa é uma pedra de tropeço no meu ministério, porque ouviu pessoas do lado de fora, porque ouviu membros, porque socorreu tanto pessoas e esqueceu de socorrer pessoas dentro da sua casa. Eu sei que essa mensagem de hoje é muito forte e a intenção é mexer, é impactar mesmo você. É para abrir os olhos para que outros companheiros, amigos e amigas não passem pelo estado deplorável que o pastor Carlos passou, quando enfrentou a depressão, quando pensei várias e várias vezes em tirar minha própria vida. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo tendo pessoas conversando comigo todos os dias, mesmo estando rodeado de pessoas, eu me sentia sozinho. Eu me sentia solitário. Porque a dor emocional era tão grande e eu não sabia como lidar, como fazer. Eu não sabia como administrar. Eu não sabia. Quais são os motivos mais comuns de líderes? E eu volto a dizer, quando eu falo líder aqui, eu falo de pastor, de pastora, de padre. Tem índices também de padres que se suicidam. Eu falo de pai, eu falo de mãe, eu falo de avós. Eu falo de pessoas que de alguma forma exercem a liderança dentro da família, da sociedade. Quais são os motivos? O motivo mais comum, gente, noticiada para o suicídio de pastores e líderes, está associada à depressão, ao esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários, isolamento por falta de amigos. Os índices, os motivos principais que fazem muitos líderes abrir mão da sua própria vida são esses problemas. Existem problemas de ordem emocional, como a solidão ministerial. O que é a solidão ministerial? Mesmo estando cercado de pessoas, muitos não têm com quem desabafar ou se abrir com medo de críticas. Quantas das vezes, gente, eu precisava conversar com alguém? Quantas vezes eu precisava desabafar, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de falar e ser mal interpretado. Eu tinha medo de falar e de repente abater a fé de alguém se eu falasse o que eu estava sentindo. Eu tinha medo de chegar num irmão, num amigo e falar sobre as minhas dores, sobre os pensamentos intrusivos na minha mente, ou até mesmo sobre coisas ruins que estavam no meu coração se formando. Eu tinha medo de falar e pessoas me julgarem. E pessoas não me julgar, não me acharem apta para poder cuidar delas. E eu queria tanto cuidá-las que às vezes eu esqueci de cuidar de mim. Eu queria tanto ajudá-las que eu esqueci de me ajudar. Eu esqueci de olhar para mim olhando para pessoas. Falando sobre dores emocionais ainda, cobrança excessiva. Muitos líderes sentem que precisam ser perfeitos em tudo. Na pregação, no aconselhamento, na família e na espiritualidade. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos. É uma cobrança excessiva que as pessoas colocam sobre nós, que nós colocamos sobre nós. E quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente erra, como eu errei, como eu falhei, como eu caí, nós mesmo não nos perdoamos. As pessoas que nós ajudamos são as primeiras a se voltarem contra nós. Já existe a cobrança interna nossa de ter falhado, de não ter atingido aquilo que as pessoas esperavam de nós. Porque o nível é sempre alto, sempre vão exigir muito de você. Exigem muito de você, exigem muito. Mas você é humano, você é humana. Você erra, você falha. Outro sintoma, exaustão e burnout.
A cobrança de demandas ministerial leva ao esgotamento físico e emocional. É cobrança, é evento, é visita, é oração, é um pedido de ajuda, é uma cesta básica, é uma conta que está atrasada, é o problema com o marido, é o problema com a família. E sempre o líder tem que estar ali pronto para ajudar. Outro sintoma, sentimento de ingratidão. Mesmo dedicando a vida, muitos não recebem reconhecimento ou são mal interpretados. É um dos sentimentos que mais dói no coração de um líder, é a ingratidão. É você fazer 99 favores. E quando você deixou de fazer um, quando você errou em um, os 99 favores que você fez foram esquecidos. Foram jogados na lata do lixo. Tudo que você fez até então é esquecido, é isolado, é descartado. Isso machuca, gente. É difícil. Sintomas de dores pessoais. Família negligenciada. A pressão da igreja pode roubar tempo de qualidade com esposa e filhos. Quantos pastores passam mais tempo na igreja do que em casa? Quando chegam do trabalho já cansado, é dia de culto, mal ficam com os filhos, com a esposa, corre para a igreja, quando chega já chega esgotado para trabalhar no dia seguinte cedo, não consegue ter um tempo de qualidade, não consegue conversar, não consegue assistir um filme com o filho, não tem momentos de lazer, não tem momentos de desfrute com a esposa. Que casamento que resiste a isso, gente? Que filhos vai conhecer o pai, ter uma identidade do pai se o pai não tem tempo para os filhos? E isso aqui é mais forte, ó. Filhos de pastor sofrem com cobrança. As pessoas olham para os nossos filhos e falam que tem que ser exemplo, porque é filho de pastor, tem que ser perfeito. Isso afeta o coração do pastor. Porque quando o filho, a filha, dá trabalho, o pastor é cobrado. Como é que ele quer pregar? Mas olha o filho dele, olha a filha dele. E o que tem de filhos de pastores, gente? No mundo, nas drogas, perdido. Justamente pelo que eu disse. Se dedicaram tanto ao ministério, tanto às pessoas, e não está errado de se dedicar às pessoas ao ministério, desde que você não negligencie a sua família. O primeiro ministério é a sua família. O primeiro ministério é a sua casa, pastor. Ei, pastora, se não estiver bem as coisas na sua casa, não adianta querer que estejam bem na igreja. Às vezes pode até falsamente aparentar que está tudo bem, mas a sua casa é o seu ministério principal. Porque no dia da dor, no dia da dificuldade, as pessoas vão sumir, vão fugir. É isso que acontece. E quem vai estar do seu lado é a sua família. É o filho que você poucas vezes abraçou, poucas vezes falou que ama. É a esposa que muitas vezes sofreu do seu lado calada, pedindo para você um tempo para ficarem juntos e você disse não tenho tempo para isso não, tem que estar na igreja. São essas pessoas que vão estar do seu lado no dia mais difícil da sua vida. Um outro sintoma, gente, são problemas financeiros. Muitos pastores vivem com salário limitado e dependem de ofertas, dependem de ajuda. Dependem. Isso é muito ruim. Quando a gente fala sobre pastores, a gente já pensa logo dos pastores tops, daqueles que estão na TV, no rádio, aqueles que são conhecidos, mas tem muitos pastores anônimos aí, muitos pastores que tiram do próprio bolso para pagar o aluguel da igreja, que precisam da ajuda, da cesta básica da igreja, e estão ali fazendo a obra de Deus, trabalham o dia inteiro no pesado, ganham salários baixíssimos, mas estão ali por amor fazendo a obra, e nós às vezes não valorizamos. Valorizamos o famoso, valorizamos aquele que é conhecido, aquele que é rico e milionário, mas o nosso líder está ali do nosso lado, orando por nós, sabe o nosso nome, sabe a nossa casa. Se precisar, a gente precisar, ele vai lá nos visitar. Muitas das vezes a gente não valoriza, não consegue ver nesses homens a importância que eles têm diante de Deus. Eu lembro da minha filha durante muito tempo, minha filha pequena, gente. A gente saía para passear, quando conseguia sair para passear, não podia postar foto, não posta foto não, porque se os crentes verem a gente passeando, vão murmurar, vão achar que é do dinheiro da igreja, vão achar que é isso, vão achar que é aquilo. Quantas das vezes ela tinha que ficar escondida, não podendo nem mostrar onde é que estava, com medo de pessoas me julgarem, com medo de pessoas falarem mal, falarem da minha índole, e automaticamente essa carga emocional sobre a minha filha, sobre a minha família. Eu não sei se tem alguém me entendendo neste momento, coloca aí. Se tiver pastores aí ouvindo essa mensagem, eu sei que tem muitos. Lideranças ouvindo essa mensagem. Pais que às vezes se sacrificam e mal conseguem dar atenção para sua família. Para poder pagar a conta no final do mês. Para poder pagar aluguel, para poder fechar as contas. Quantos sacrifícios
o Senhor tem feito, quantos aqui a senhora tem feito, quantas mães solos aí, que às vezes pensam em desistir da vida, mas todo dia busca renovo em Deus para continuar lutando, mas sabe que não é fácil, sabe que não é fácil. Tem muitos pastores com dificuldade em lidar com amizades verdadeiras, gente. Tem dificuldade, tem poucos amigos, o pastor é solitário. É pouquíssimos amigos que o pastor tem. Pouquíssimas pessoas que ele pode se abrir, que ele pode conversar, que ele pode falar sobre aquilo que ele sente. Existem dores espirituais que um líder sente, que ele não conta para ninguém. Uma pressão que ele precisa estar forte sempre espiritualmente. E nem sempre é assim. Ele enfrenta guerras espirituais intensas. Porque ele abençoa a sua família, abençoa a minha, abençoa a nossa. Você acha que os demônios não vão ficar bravos contra esse pastor, contra essa pastora, contra essa liderança? Então a guerra dele é muito maior que a nossa. A guerra dele é muito maior que a nossa. Eu me recordo, gente, que diante de todos esses sintomas, e tem muito mais, eu não consigo falar num único vídeo, foi me esgotando fisicamente. Eu fui me deprimindo. Aconteceram problemas, situações, e aquilo foi fazendo eu me secar. Essa foto, mais uma vez, na capa, mostra eu. Essa foto, inclusive, eu tirei em um culto, estava em um culto, e do nada eu resolvi abaixar a cabeça e tirar uma foto, e eu não tinha noção de como eu estava magro, de como eu estava triste, de como eu estava acabado naquele momento. E eu não queria buscar ajuda. Quando me falavam de terapia, eu falava, meu terapeuta é Jesus, eu não preciso disso. Porque na minha mente colocaram que eu tinha que orar, que eu tinha que jejuar mais, que eu tinha que ir para o monte, que eu tinha que fazer propósito. E eu ignorava cuidar da minha saúde física. Eu ignorava cuidar da minha saúde emocional. Eu achava que viagem era perca de tempo. Para que viajar? Isso é perca de tempo, isso é besteira, eu tenho que ficar na igreja. Para que fazer terapia? Para que passear? Meu passeio é no culto, meu passeio é na igreja. Olha a forma, gente, que eu aprendi. Olha a forma que eu era instruído. E de certa forma a gente aprende assim e instrui pessoas a viver da mesma maneira. E num estado de depressão que eu cheguei, no fundo do poço. Eu preciso de um vídeo só para falar com precisão tudo que eu passei. Pensamento suicida todos os dias. Pensando em desistir da vida. Pensando em parar. Tinha certeza que eu não podia tirar minha própria vida, pois eu perderia a salvação. E tinha dias que eu não tinha força de levantar da cama. Tinha dias que eu chorava e falava com Deus, Senhor, tira minha vida. Não dá para viver desse jeito, é melhor o Senhor tirar minha vida. Eu não consigo, eu não tenho coragem de fazer isso, mas faz por mim. Eu quero deitar essa noite, não quero acordar na manhã seguinte. Eu me recordo que muitas das vezes quando eu acordava eu chorava, porque eu pensava mais um dia. A dor novamente, a tristeza, a humilhação, tudo isso de novo. Eu me lembro que a vida era um fardo para mim quando eu estava vivendo esse processo de depressão. Sem poder conversar, sendo julgado por pessoas, sem ter amigos, numa situação muito difícil. Eu passei, irmão, pelo vale da sombra da morte. Eu vou contar com mais detalhes isso para vocês. Mas vamos lá. Você que está me ouvindo, que enfrentou, que está enfrentando, que conhece alguém que hoje, a partir de hoje, você vai olhar para essa pessoa com mais carinho. O que podemos fazer, gente, para melhorar? Para não cairmos nessa depressão tão grande? Para não cairmos no fundo do poço a ponto de pensar em tirar as nossas próprias vidas? O que fazer? Tem alguns segredos aqui que eu tive que, após me curar, eu tive que aprender e colocar na minha rotina de vida isso aqui. Eu tive que fazer e hoje eu faço. Porque a depressão, gente, não é uma dor de cabeça que você tem hoje e não tem nunca mais. Não, quem já enfrentou a depressão, luta contra a depressão a vida inteira. Você aprende a controlar. Você aprende a lidar com ela. Mas se você baixar a guarda, ela vem contra a sua vida. É uma luta diária, é uma luta constante. Ah, fui curado de depressão, não volta mais, é engano seu. É engano seu, é uma luta constante. É uma luta diária. Então vai essa dica para pastores, para líderes, para pais, para mães. O que você precisa fazer, gente? Você precisa fazer algo que traga alegria e prazer para você.
como ver filmes, pescar, caminhar, nadar, fazer viagem. Atividades que se façam sentir mais humano. É isso que você precisa. Hoje muita gente critica, o pastor Carlos viaja muito, que tanto o pastor Carlos viaja. Ah, gente, se soubesse. As lutas que nós enfrentamos. E como às vezes uma viagem, um lugar simples, todo mundo sabe o lugar que eu mais amo, você já sabe disso. O lugar que eu mais amo está, que é a minha linda e querida Praia Grande. Lá é o lugar onde eu me assento em frente àquele mar, gente. É simplicidade, é de chinelo de dedo. É na maioria das vezes no calçadão pedalando uma bicicleta velha que eu sinto um renovo nas minhas forças, que eu sinto alegria para prosseguir e continuar fazendo tudo aquilo que Deus colocou para eu fazer. Mas eu preciso ter esses momentos onde eu me sinto humano, onde eu sento ali de chinelo, descalço às vezes, aprecio aquele mar, aquela calmaria, aquela tranquilidade. Ah, líder, você não sabe como isso é revigorante. Experimenta fazer isso. Experimenta um domingo no parque com a sua família. Experimente um piquenique, uma noite da pipoca. Experimenta, são coisas simples. Não gasta, não demanda dinheiro, mas é a presença de pessoas que você ama, pessoas que te amam. Você precisa colocar isso na sua rotina. Você precisa encontrar um amigo que aceite você como você é, que aceite suas bobagens, seus defeitos, sabe, possa jogar a conversa fora com você e conversar sobre a vida, conversar sobre qualquer assunto. Você precisa ter um amigo assim. Eu tenho, gente, amigos, alguns deles nem crentes são, não são cristãos, não vão na igreja, mas são amigos. Quando a gente se encontra, a gente dá risada, a gente conversa, a gente fala sobre assuntos aleatórios e me faz tão bem. Tem um amigo meu que está me assistindo nesse momento. Cadê o José Barbosa? É um amigaço, é um amigo de muitos anos. Trabalhamos juntos. É uma amizade de mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É um amigo. Nós precisamos ter pessoas que nos olhem como seres humanos, não como semideus. Não como pessoas que não erram, que não pecam, mas como pessoas que têm limitações, que têm falhas, mas que todos os dias precisam da misericórdia de Deus. Precisamos de conselheiro, precisamos de terapeuta, se preciso for, algum profissional para a gente abrir o coração e falar. Hoje na terapia eu atendo pastores presidentes, pastoras presidentes, pessoas de alto patente, de alto cargos, que às vezes não têm amigos, e eu entendo essa dor porque eu também passo por isso. Pessoas que o lar está passando por um redemoinho tão grande. E às vezes, mas Deus, onde foi que eu errei? Eu estava na igreja, estava fazendo a sua obra. Não que isso foi errado, mas faltou tempo para a família. Faltou mais comunhão, faltou abraço, faltou momentos ao lado dos seus filhos. Eles cresceram, você não viu. Foram por outros caminhos e você não conseguiu enxergar. Estava lutando batalhas, lutando guerras e esqueceu de lutar a guerra em favor da sua família. Mas hoje eu quero terminar esse setembro amarelo dizendo para você: ainda há tempo. Ainda há tempo de resgatar esse filho das drogas, ainda há tempo de resgatar essa filha da prostituição, do homossexualismo, ainda há tempo de trazer a família para o centro da vontade de Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo de você viver, pastor, ainda há tempo de você cuidar da sua saúde, de fazer uma atividade física, diminuir o estresse, o cansaço. Essas brigas estão acontecendo constante na sua casa. Nem tudo é ação do inimigo, não. É cansaço, é estresse, é rotina. Falta um tempo de qualidade. Falta um tempo longe de tudo isso. Precisa ter um momento para vocês. E se nós não tivermos, se nós não separarmos esse tempo, gente, ninguém vai separar por nós. Se nós não fizermos esse momento, ninguém vai fazer por nós, porque a vida vai nos exigir. O ministério vai te cobrar. E você vai precisar em algum momento parar. Se a gente não parar para cuidar da saúde, a vida vai nos parar e vamos ter que cuidar da doença. É o que acontece. Eu quero que você, nesse momento que ouviu essa mensagem, se fez sentido para você algo que foi dito aqui, se você não deixou o seu like, deixe o seu like agora. Eu quero orar por você, liderança. Por você que está me assistindo agora, que muitas vezes pensa em desistir da vida porque o fardo está pesado. Deus tem um renovo para você. Deus tem um renovo para a sua história.
Eu quero orar, coloca a mão sobre o seu coração, curva a sua cabeça. Eu quero abençoar você. Eu estive no fundo do poço. Por estar cansado, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu achei que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para mim. Mas Deus me fez entender, gente, que alguém que te entende é Deus. Ele aceita você, mesmo você se sentindo a pessoa mais suja, mais indigna. Hoje é hora de você se levantar e ver as promessas de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro apresentando esse teu filho em tuas mãos, essa tua filha diante de ti, Pai. Eu quero fechar o setembro amarelo, Senhor, pedindo vida, libertação, cura, restauração sobre essa pessoa, sobre este lar, sobre essa casa, sobre esse jovem. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, entra com a tua providência, com a tua graça. Quantas dores, ó Pai, essa liderança tem sentido calada. Quantas dores esse homem, essa mulher tem sentido, Senhor, sozinho, sozinha, sem compartilhar com ninguém, sem ninguém para conversar. Mas Tu és um Deus que ajuda, Tu és um Deus que fortalece, Tu és um Deus, Pai, que honra. E nessa oração de hoje eu peço a Ti, visita esses corações. Liberte essa pessoa, Pai, dessas dores emocionais. Faça com que ela venha buscar ajuda e venha se libertar. Abençoe grandemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão. Respira fundo aí, serva de Deus. É sobre isso. Deus está trazendo um refúgio, um refrigério sobre a sua vida. Seja abençoado nesta manhã. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Para 5, 10, 15, 20. Manda esse vídeo para as pessoas que precisam. Eu tenho certeza. Deus vai tocar corações. Pessoas vão ser abençoadas através desta palavra. Pessoas vão ser honradas através dessa palavra. Então compartilha, seja canal de bênção. Em nome de Jesus.